Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje. Hoje é sexta-feira, 14 de julho, 7h02 da manhã, e hoje não estarei sozinho. Daqui a pouquinho vamos mostrar. A gente não tá mostrando ainda, né? Tem que deixar surpresa no ar, né, gente? Como diz o Edu, o Edu fica muito bravo se as pessoas começam a falar, né? Quebram o spoiler antes do discurso. Então eu vou segurar um pouquinho. Hoje fazendo o Desperta aqui dos estúdios do ICL, né? O estúdio de podcast do ICL. Tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Quem tá chegando por aí já deixa seu like, deixa sua inscrição, faz aquela coisa toda. A gente tá ao vivo nos programas, nos canais do YouTube do ICL, no canal também do YouTube do Eduardo Moreira, no meu canal lá no YouTube também, e também estamos com os nossos parceiros. Começamos a transmissão essa semana, na segunda-feira, com a rapaziada da TVT em São Paulo, da Rádio Brasil Atual em São Paulo também, e da TV Quirimurê lá na Bahia. Então, bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que nos acompanha pelo Brasil e pelo mundo. Vai deixando seu comentário também, eu gosto de saber de onde as pessoas estão falando, né? Muita gente acompanha este programa fora do Brasil por causa do fuso horário, mas se você está no Brasil, está acordando cedo, está fazendo café para sua molecada em casa, tá de olho fechado, tá olhando para cima na cama, tá no busão, tá no metrô, tá no trabalho, tá voltando do trabalho, tem gente que volta do trabalho essa hora também, vocês sabem que podem deixar o Desperta apenas no áudio se desejarem, porque eventualmente você tá dirigindo ou fazendo outra coisa, não pode assistir o vídeo, então deixa lá como se fosse o bom e velho radinho. E quem puder, aquela pergunta, aquela força de sempre, de toda manhã, compartilha o nosso link e espalha a palavra por aí. Hoje, sexta-feira, faremos aqui um giro para as principais notícias do Brasil e do mundo. Falaremos sobre o caso Petrosix, o caso que a gente revelou com exclusividade lá na minha newsletter, agrandeguerra.com.br, também aqui no ICL, um caso sobre uma refinaria da Petrobras vendida para um grupo muito, muito sinistro, né? O Forbes Manhattan. A gente vai explicar o que está acontecendo, mas o Brasil deu o primeiro passo para eventualmente reestatizar a refinaria. Exatamente isso, meus camaradas e minhas camaradas. Então, fica ligado por aí que a gente vai até as 8 horas da manhã. E olha quem está comigo aqui. Abre câmera, faz aquele negocinho. Tadã! Muito bem. E aí, meu companheiro? E aí, André Demore. Eu acho ótimo que você faz que nem a Vivian. A Vivian, da semana passada, ela falou, olha, não conta pra ninguém que o Jamil Chad vai estar no estúdio, tá? Vamos deixar segredo. Aí começa o programa, a escalada com o Jamil Chad no estúdio. E você falando, eu vou esconder quem tá aqui. E no tema do programa tá lá, Leandro Demore e William Deluca. Então, não adiantou nada. Não adiantou nada. É que a gente não combinou com a produção. A gente não combinou nada, viu, pessoal? Então aqui, esse programa é 100% de improviso, mas... É verdade. Muito obrigado, Demore, pelo convite. Imagina. É um prazer estar sentado com você. Eu sou seu amigo hoje, mas mais do que tudo, um grande admirador do trabalho que você fez durante sua carreira inteira, as coisas que você revelou, que você trouxe pra gente nesse país. Foram muito importantes na luta pela democracia e pelo jornalismo, pelo bom jornalismo. E ainda mais hoje, que a gente tem uma outra notícia que vai ser tema aqui. Temos. No Desperta, no N1, certamente no N2, que você já falou um pouquinho sobre ela, então vai ser muito bom a gente poder conversar aqui. Massa. Dividindo a sua casinha que eu cuido de vez em quando Obrigado, você tá viajando. O William cuida de vez em quando da casinha, esta casinha aqui. Aliás, é legal esse estúdio, né? Eu nunca tinha vindo aqui. É legal demais. Começou aqui, né? Tipo, ICL começou aqui. É. Esse foi o princípio do ICL. Pois é. Mas demais. a gente vai poder trazer aqui as Muito notícias que você traz, sempre lá do Sul ou de onde você está no mundo, para o pessoal do ICL. Agora em rede, né, também. Em rede. Então... A gente começou essa semana TVT, Rádio Brasil Atual e TV Quirimurê. Então a gente já viu o impacto na audiência e hoje não falaremos de Palmeiras, né? Hoje esse é um tema proibido na cidade de São Paulo. Tá Para bom. mim, pelo menos, é proibido. Tá bom. Não, tá proibido. No chat também, não comentem sobre isso no chat, também é um pedido que eu faço para vocês. Respeitem o apresentador, respeitem o jornalista. Vamos falar sobre outras coisas. Falar de coisa boa. Isso. Falar de coisa boa. Isso, por favor, gente. Pode falar do Grêmio, pode falar de Luis Soares, pode falar do que quiser. Aliás, a parte boa disso é que vocês não vão ter que enfrentar o Grêmio na final, né? Então já estão mais tranquilos, né? Na final da Copa do Brasil. Estou com pena dos meus amigos flamenguistas, né? Que eventualmente a gente vai ter que enfrentar na final. Mas, enfim, as pessoas superam derrotas futebolísticas, meu caro William. Vamos lá, gente. A gente vai falar de Petrosix daqui a pouquinho, mas vamos dar uma girada geral pro que aconteceu. Eu queria falar de Barroso. A gente separou o Barroso aí para falar. O ministro Barroso esteve na... Calma, Caio. O Caio tá na técnica aqui, inclusive. Caio, Guilherme, Ícaro, os meninos. Calma aí que a gente vai chegar lá. Eu vou
Vou trazer. Vamos lá. Pronto, Caio, estamos lá com o Barroso. Quem que eu tenho que xingar, o Caio ou você? O Caio, hoje é o Caio. O Caio, pelo amor de Deus, cara. Eu deixei o volume do Caio baixo aqui pra ele não ficar falando muito no meu ouvido. Ontem, aliás, eu estive no congresso da Uni. A Uni ficou 4 anos sem fazer congresso. E, cara, tava absolutamente lotado a UNB ontem. Muita gente. Tava o Mujica. Todo mundo quer ver o Mujica, né? O Mujica tá com 88 anos, cara. Eu não sabia que ele tava tão velhinho assim. E aí consegui encontrar o Mujica também. E aí, claro, tava lá o Lula ontem. E ainda repercutindo a questão do Barroso. O Estadão traz hoje pra gente aqui os bastidores, né? Ministros do STF admitem que fala de Barroso sobre o bolsonarismo afeta a imagem da corte. Integrantes da corte defendem não engrossar a pressão sobre Barroso com declarações públicas, mas fazem críticas ao seu posicionamento em conversas reservadas. O que aconteceu? Na verdade, eu acho que desde a redemocratização que um ministro do STF não ia no congresso da Uni. Então a Uni convidou o Barroso, estava muito feliz. O Barroso é um cara controverso, muito por causa da Lava Jato. Foi o cara que mais abraçou a Lava Jato durante os anos, inclusive durante a prisão do Lula, né? E aí foi lá dar um discurso e foi vaiado. Foi o que apareceu, né? Aí ontem eu perguntando pro pessoal da Uni o que tinha acontecido e aí as coisas que a gente só sabe quando a gente vai atrás dos bastidores. Na verdade, a vaia não foi exatamente para o Barroso. Foi uma vaia de um grupo da Uni para fazer coro contra a atual diretoria da Uni. Então, aqueles bastidores que a gente não tá ligado, né? Política interna da Uni. Política interna da Uni. Então, a treta foi essa. O resultado é que o Barroso aparentemente ficou nervoso na hora, porque não imaginou. Porque é aquela coisa, né, cara? Você vai para um evento, quando te convidam, você não imagina que você vai ser vaiado pelo anfitrião. Na prática, foi isso que aconteceu, né? Mas, ao mesmo tempo, é um evento da Uni. Então, no evento da Uni, as pessoas se vaiam a si próprias, inclusive, o tempo todo, né? Então, isso é do jogo político e talvez o Barroso não estava acostumado com esse ambiente. A grande questão é que isso acabou, aquelas coisas da política, né? Dando munição para bolsonarista, né? Porque o Barroso se embretou no diálogo e foi responder os caras e falou, não, mas eu enfrentei o bolsonarismo. Assim, cara, nós vencemos o bolsonarismo. Nós vencemos o bolsonarismo. Cara, você é ministro da Suprema Corte, assim, será que dá para não falar esse tipo de coisa, né? E aí, claro, teve uma grande discussão no Supremo. O Barroso pediu desculpas no Twitter, você viu ontem? Foi lá, foi ao Twitter, né? Como as pessoas vão ao Twitter, né? Com licença que estou indo ao Twitter. Foi ao Twitter, pediu desculpas. E o Estadão hoje traz aí alguns bastidores de dentro da corte, né? Eu acho só esquisito, porque parece que o Barroso é o único cara que fala, né? Assim, aí até o Pacheco ontem, presidente do Senado, falou, não é de bom tom e tal. Assim, Gilmar Mendes, por exemplo, fala todos os dias de tudo que é coisa. São os dois mais falastrões, inclusive. Exato. Né? O Barroso e o Gilmar são os dois mais falastrões, os que mais têm incontinência verbal. Exato. São os dois ministros. E o Barroso realmente, ele mesmo assumiu que errou no tom, né? Sim. Porque, obviamente, que o bolsonarismo ia procurar qualquer pelo em ovo para fazer escândalo sobre perseguição política, né? E o pior é que o argumento dos caras dessa vez estava certo. Assim, claro. Né? Porque disseram, imagina só se um juiz de futebol... Eu não vou usar analogia de futebol. Vai com fé. Mas eu vou usar outro time. Vai com fé. Imagina se o juiz de futebol depois do jogo fala, não, nós do Corinthians vencemos, nós vencemos o Corinthians, Exato. Nós vencemos o São Paulo, nós vencemos o Santos. Ele é juiz da corte, então ele não venceu nada, ele não venceu o bolsonarismo. Exato. Né? Inclusive, parte do bolsonarismo existiu como existiu, por conta da atuação fraca do STF em relação a combater os desmandos do Bolsonaro nesses 4 anos. Mas ainda assim, a gente entende que na pressão ele acabou falando bobagem, admitiu, ontem pediu desculpas para o Pacheco por telefone, inclusive. Mas mais um ato de incontinência verbal do Barroso, que dá, obviamente, instrumento para o bolsonarismo que já acusa o STF de ser parcial politicamente, e que é uma corte política, inclusive, né, de quem tem alguma ilusão de que o STF que o STF é só uma corte jurídica, técnica não é, viu, gente? Então, é uma corte política também. As decisões são muito baseadas no que é político, com um embasamento jurídico, obviamente. Às vezes, nem tão jurídico assim. Mas, no geral, é uma corte política. Mas o Barroso não precisa falar isso, né? Não. Os ministros do STF no Brasil falam demais, né, cara? Muito bem. Vamos lá rodar, então? Eu quero falar de Six, mas eu vou esperar um pouquinho. Tem uma notícia de serviço que eu gosto de dar pra rapaziada, que é o programa do Desenrola. A gente separou isso também, né? Peraí, calma, Caio, calma. Dá Respira, Caio. Volta lá pra telinha de novo. Calma, Caio, vai dar tudo certo. Dá uma respirada, Caio. Tem muitas abinhas aqui, a gente vai chegar lá. Pronto, agora sim, vamos, Caio. Foi?
Aê, rapaziada. Essa semana, aliás, eu fiz bastante serviço, né? A gente deu serviço de furacão até serviço de dívida. Quem não acompanhou o programa essa semana, o programa de segunda-feira tem uma dica importante sobre você pegar de volta. Aliás, várias pessoas me escreveram, eu me senti essa semana o Demore Finanças, né? Imitando a Nath Finanças. Nath Finanças, que aliás colocou mais dinheiro na economia brasileira do que Paulo Guedes, né? Nath Finanças ensinando as pessoas a pegar de volta a grana que os bancos cobram de vocês. Quando vocês abrem conta corrente, né? Tem várias cobranças indevidas. Então, algumas semanas atrás aí, a Nath Finanças, que é uma influenciadora, economista digital e tal, maravilhosa, quem não segue, quem não conhece, vai lá atrás, seguir ela. Ela ensinou como você recuperar essa grana dos bancos. E agora, segunda-feira, Demore Finanças lembrou as pessoas, não ensinei, né? Na verdade, lembrei as pessoas que tem uma grana presa ainda no Banco Central. Se eu não me engano, o site é Valores a Receber, né? Valores a Receber do Banco Central. Joga no Google aí, Valores a Receber, Banco Central. São 36 milhões de pessoas que não foram atrás desse dinheiro ainda. Aí, semana passada, não, terça-feira, uma menina me mandou um print que conseguiu gloriosos R$ 72 de volta. Porra, E foi pago no mesmo dia por Pix. Então, cara, uma grana que tá parada lá, né? Então você vai atrás disso. E agora esse programa, eu acho um dos programas mais legais que o governo lançou. Aliás, o governo faz pouca publicidade dele, né? Fala pouco sobre isso. Que é o Desenrola. Então, começa na segunda-feira o Desenrola, programa para renegociação de dívidas. O governo autorizou instituições financeiras a iniciarem a renegociação da faixa 2 do programa para pessoas com renda mensal de até R$20 mil. Vamos correr um pouquinho, vamos ler só o lead aí. O programa Desenrola, criado pelo governo federal para a renegociação de dívidas, iniciará suas operações na segunda-feira, portanto, na próxima segunda-feira, já 17, conforme uma portaria do Ministério da Fazenda. Por hora, a autorização vale para a faixa 2 do programa. A faixa 2 é voltada para pessoas com renda mensal de até R$20 mil. As renegociações valem para dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor terá prazo mínimo de 12 meses para o pagamento. Então, atenção, já falei nisso na semana passada. Se você está com dívida em algum lugar, mesmo que você tenha dúvida, essa aqui pode, essa não pode, esse crediário vai, essa dívida não pode, vá atrás do seu banco, tá? Principalmente os bancos públicos, estatais. Vá lá perguntar se o banco não pode refinanciar a dívida para você com juros menores do que você está pagando e com maior prazo. Isso às vezes é pouca coisa, né, Will? Mas, porra, o pessoal tá devendo 2 contos na praça, a pessoa já tá com o nome sujo e já não consegue comprar nada, né? Acho que esse trecho aqui é importante. O programa não atenderá crédito rural, garantia da União e entidade pública, dívida que tenha o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros, dívida com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos ou dívida com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União. Então, tem vários bancos participando, né? Acho que todos os principais bancos grandes do Brasil estão participando. E acho que é um destaque importante ser feito. Esse programa era parte da plataforma de governo do Ciro Gomes. É verdade. Quando era um dos carros-chefes da campanha do Ciro Gomes era esse programa, programa de renegociação de dívida. Limpar o nome no Serasa, né? Isso. Popular, limpar o nome no Serasa. Esse era o slogan que o Ciro usava, inclusive. Então, quando o PDT fechou apoio no segundo turno, o Ciro não apoiou, obviamente, mas quando o PDT fechou apoio no segundo turno, levou esse programa para o programa de governo do presidente Lula e ele passou a ser usado. Então, registre-se. O pai da criança é o Ciro Gomes, o PDT, então... Fica aí o registro político também de quem é que pensou o programa. 1,5 milhão de brasileiros, milhões de brasileiros, devem ter o nome limpo já na segunda-feira. Essa é a previsão que o governo está fazendo em relação a esse programa. Que é muito bom, inclusive, né? Acho que o Edu fala bastante aqui, do Edu Finanças, né? Edu Finanças. Leandro Finanças. Edu Finanças. Demore Finanças. O Edu fala bastante aqui sobre como as taxas de juros empobrecem o Brasil, empobrecem as pessoas mais pobres, e como é que o banco oferece muito crédito para as pessoas, exatamente para as pessoas ficarem em dívida depois e essa dívida ficar impagável. Então, E parece pouca gente, mas não é, né, cara? Isso aí você espalha para as famílias e faz muita diferença. O problema não é você estar devendo, o problema é você não conseguir crédito para outras coisas. Então, fica ligado aí, muita gente que às vezes pensa, mas é pouca coisa ou não estou nem sentindo juro, vai lá. Tenta renegociar, é pouco, mas você limpa seu nome e você consegue abrir crédito para outras coisas, né? Vamos lá, você viu, William, o chorão da bomba lá? Vamos lá, ver se a gente consegue colocar, Caio, o vídeo, né? O célebre caso da... O que é, Caio? O Caio pediu um segundo. Ah, tá bom. Eu vou explicar aqui, daí a gente coloca o vídeo daqui a pouco, então.
A CPI dos atos golpistas, a gente tem acompanhado aqui, aliás, feito ao vivo das CPIs, né? Com bastante intensidade, né? De todas as CPIs. Aliás, tá rolando CPI para um caramba. Essa semana não teve CPI das americanas, né? Ia ter sessão ontem, acabou não tendo. Não teve, né? Tá parada a CPI das americanas, aliás. Na CPI dos atos golpistas, quem acompanhou aqui viu, quem viu Desperta, quem viu o ICL1, quem viu o ICL2 e quem viu também as transmissões aqui, viu que a CPI ouviu o já famigerado George Washington. Vamos lembrar rapidamente quem é esse cara? Esse cara é um cara que entupiu um carro de armamento, é um cara que tinha se registrado como CAC, né? Clube de Atiradores e Caçadores, aqueles clubes que foram liberados para comprar até 60 mil munições por ano, segundo os decretos de armas do Bolsonaro, tá? Isso, por sorte, agora, boa parte dos decretos foram derrubados pelo governo Lula. Esse cara entupiu um carro, uma caminhonete de armamento, dirigiu até Brasília, tá? Essa é a história dele contada por ele próprio para a Polícia Federal. Então não é o que eu acho nem o que o William acha. Chegou em Brasília, estava esperando uma ordem do Exército Brasileiro para que ele distribuiria aquelas armas para os golpistas que estavam acampados na frente do QG do Exército em Brasília. Para quê? Para impedir a posse do Lula. E, eventualmente, em uma tentativa de assassinato do Lula, tá? Com uso de técnicas de tiro de longa distância, os chamados snipers. Isso tudo consta do depoimento do senhor George Washington, que foi ouvido pela CPI dos atos golpistas 2 semanas atrás, se eu não me engano. Muito bem, esse cara, com um outro comparsa que está foragido, e é esse vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco, instalaram uma bomba em um caminhão com 60 mil litros de gasolina de aviação e explodiriam este caminhão na véspera do Natal, nas redondezas do segundo maior aeroporto em movimentação de passageiros do Brasil, o aeroporto de Brasília. Podemos imaginar o estrago que isso causaria, eventualmente a perda de vidas humanas, e segundo o George Washington, o objetivo dele era, de fato, ali, com essa explosão, iniciar o caos. O caos do quê? Do golpe de Estado, que depois nós veríamos acontecer no 8 de janeiro, a tentativa de, pelo menos, né? Muito bem, um dos comparsas do George Washington está foragido, mas ontem o Wellington Macedo deu um depoimento, né? Ele está em um local que ainda não foi possibilitada a sua prisão, mas ontem ele deu um depoimento e chorou durante o depoimento, né? Então a gente viu já o George Washington mais ou menos se arrepender do que fez, e agora vamos mostrar rapidamente o vídeo do comparsa dele, vamos ver esse choro aí. Peguei o carro e voltei no lugar sozinho. Eram umas 8 horas da manhã. Depois? Eu queria saber se eu não era aquilo. Eu só ia acreditar se eu visse a polícia no local. Eu vi muita polícia no local. E às 8 horas o senhor foi lá, viu muitos policiais no local, a caixa ainda estava lá, como que estava a situação? Estava tudo isolado. Eu dei graças a Deus para que não tenha explodido aquele caminhão. Voltei para casa sem saber o que fazer. William, ele falou que deixou a bomba lá, botaram uma bomba numa caixa, depois a Polícia Civil mostrou eles chegando de carro e deixando a tal da caixa. Aí ele falou que depois que ele deixou lá, ele falou pro George Washington que ele era evangélico desde criança e ele começou a orar, né? Você achou que esse choro dele aí tá melhor do que o choro do Rodrigo Faro quando o Gugu morreu ou tá mais ensaiado, tá menos? A gente tinha que ter trazido esse vídeo para as pessoas entenderem. O Medo e Delírio em Brasília usa uma aspa sonora de referência de velho. Isso é referência de velho, viu? Isso é referência de velho, É uma referência de velho. As pessoas mais novas não vão lembrar desse vídeo. O Rodrigo Faro, rapidamente o Rodrigo Faro chora quando o Gugu morre e fica falando assim, Gugu, eu não estaria aqui se não fosse por você. Só que ele é um choro muito falso e ele fica falando o tempo todo, Gugu, Gugu. E depois que termina o programa, ele não sabe que está sendo filmado e ele pergunta pra produção se a audiência tá alta. Então é basicamente isso. Acho que é mais ou menos isso, assim, mas é muito maluco como isso explicita muito esse modo de funcionar do bolsonarismo, né? É um amálgama de terrorismo religioso, um negócio que a gente nunca imaginou que ia haver no Brasil, isso, né? Os caras querem explodir um aeroporto em nome de Deus, assim, isso. é meio
meio aquela série Conto da Aia, assim, é literalmente terrorismo evangélico, assim. E tudo feito em nome de Deus, tudo feito em nome da pátria, em nome da família. Obviamente é falso. Aliás, outros 2 pontos importantes é lembrar que esse é o sujeito que trabalhou junto com a Damares, né? Trabalhou 11 meses no Ministério dos Direitos Humanos. A Damares falou que ele não era assessor dela, né? Era assessor do Ministério. Explica pra gente, ele era assessor do Ministério dela. Essa é a explicação da Damares, que ela Sim. não trabalhava diretamente com ele, que ele era assessor de comunicação de uma secretaria do Ministério. E eu disse isso no programa, inclusive eu falei, se fosse com o governo Lula, o cara podia ser jardineiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Roraima. Isso. Os caras iam falar, não, é o assessor do Lula. Assessor do Lula. O assessor do Lula. Isso. Mas acho que é importante, mesmo com essa desculpa da Damares de que o cara não trabalhou com ela, ok, pode não ter trabalhado diretamente com ela, mas mostra o tipo de pessoa que estava no governo Bolsonaro e estava na pasta delas. É um fundamentalista evangélico, religioso, com tamanha radicalização a ponto de colocar uma bomba no aeroporto para matar centenas, milhares de pessoas em um caminhão-tanque. Então, isso mostra o tipo de pessoas que compunham o governo Bolsonaro, né? Governo muito técnico, segundo o Jair Bolsonaro. Muito. Técnico em explodir bomba, técnico em matar pessoas em aeroportos, já que o próprio Bolsonaro falou que a única especialidade dele era matar, né? Ele já falou isso algumas vezes. Mas isso mostra que esse tipo de gente... aliás, a gente não vai mostrar esse vídeo, a gente não separou, mas nessa mesma audiência, ontem a gente teve uma cena lamentável. Se vocês quiserem, vão lá no meu Twitter, @deluca, tem lá o vídeo que eu repostei do Rogério Correia, do deputado federal. Do Rogério Marinho. Não. Quem fez o post foi o Rogério Correia. Isso, tá. Mas é um post do Rogério Marinho, o senador, chorando copiosamente ao falar... Desse jeitinho mesmo. Chorando ao falar dos... ontem fizeram uma audiência pública para falar dos presos. Os presos no Brasil, Sim. Os presos no interior de São Paulo, os Sim. presos em Roraima. Não, para falar dos presos que, segundo eles, são políticos do 8 de janeiro e estão com situações muito graves. Que é um dos milagres do governo Lula, inclusive. Um dos primeiros milagres do governo Lula é fazer bolsonarista e extrema-direita ficar preocupado com preso. Isso. Que sejam só esses presos, por enquanto, mas essa é uma preocupação. E aí, nessa comissão, o Rogério Marinho chorou, teve que abraçar o pai, o Magno Malta veio consolar ele, porque ele está muito triste, muito desconcertado com a situação dos presos lá em Brasília. Acredite, quando você visitar um presídio no interior do Brasil, você vai ver o que é realmente a situação dos presos do Brasil, que é uma tragédia de direitos humanos em todos os sentidos. Assim. Mas ontem teve essa lamentável reunião da Comissão de Segurança Pública, e aí teve mais essa cena aí do Rogério Marinho chorando. Tivemos 2 choros do Rodrigo Faro ontem, então. Lembrando que o Ministério da Damares, durante o governo Bolsonaro, eu cheguei a chamar o Ministério da Damares de Ministério do Servicinho. Sabe aquele filme de máfia que fica? É ficção, tá, Damares? Fica tranquilo, isso aqui é uma ficção. Filme de máfia... Você imagina a câmera tá filmando de dentro de um bar e aí alguém assovia de dentro do bar. Supostamente o chefe da gangue, né? E aí a câmera sai porta fora e tem 4 malucos escorados fumando num Mustang da porta de fora. O Ministério da Damares tinha essa gente trabalhando lá. Era o Mustang. Era o Mustang e essa galera tava escorada fumando. Esse cara trabalhava lá. A mulher do Oswaldo Eustáquio, jornalista de alta performance, trabalhava lá, né? Você lembra quando teve aquele caso das enfermeiras fazendo um protesto durante a Covid com várias cruzes na frente do STF e foi gente lá xingar elas, inclusive o Gustavo Gayer, que hoje é deputado? Então, um dos caras que foi lá xingar trabalhava no Ministério da Damares. Então, o Ministério da Damares era uma espécie de Mustang de filme de máfia que alguém assoviava de dentro de um bar, então tinha os caras fazendo um servicinho, né? Então, a gente tá vendo mais um aqui, lembrando que é importante, tá? O que o Chorão aqui tá fazendo, e a gente vai tirar onda mesmo, porque para além de tudo é um criminoso, que poderia ter matado muita gente, a gente viu a Polícia Civil na CPI dos atos golpistas, falando num raio de explosão de até 300 metros para matar gente, de fato. Vou lembrar, véspera de Natal. Lembrando 2 coisas importantes. Primeiro, esse cara está foragido, né? O comparsa dele, George Washington, está preso. E segundo, meu caro William, sabe por que não explodiu? Você sabe por que não explodiu? Porque eles são uns incompetentes. Eles acionaram a bomba, segundo a Polícia Civil. A Polícia Civil encontrou 3 acionadores de bomba, falou que eles tentaram acionar, ou seja, eles explodiram
o caminhão numa tentativa, né? O caminhão não explodiu, mas na cabeça deles eles estavam tentando explodir o caminhão e só não funcionou porque eles são imperitos, eles montaram errado o mecanismo e o mecanismo não funcionou. Então agora veremos se a polícia acha essa figura para colocar essa figura na cadeia de uma vez por todas, né? Tentativa de golpe, tentativa de terrorismo. Acho que a gente precisa, e isso é uma coisa que a gente fala sempre aqui, você já falou de manhã também, como a nossa democracia correu risco o tempo todo, né? Sim. E o pior de tudo, o que mais me choca, e espero que choque vocês que estão assistindo também, essas pessoas quase ganharam a eleição. A gente, por um fio, a gente não teve essas pessoas aí, esse sujeito aí, em vez de ser terrorista, estaria ocupando mais um cargo no governo do Jair Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro 2. Então a gente quase perdeu para essas pessoas, golpistas, terroristas. A gente teve muita sorte, a gente tem que aproveitar muito o que a gente vive hoje, porque a gente quase viveu um período de terror muito profundo no Brasil, mas perderam. Perdeu o mané. Perdeu o mané. Como diz o nosso ministro, e a gente não tem essas pessoas no poder. Muito bem, vamos falar do MBL lá na UFSC, aí depois a gente vai para o caso PetroSix. A gente vai ter o desprazer de falar do MBL aqui, mas é que a gente quer liberar a nossa audiência espiritualmente para poder dar risada. Eu vou fazer aqui o ponto espiritual para a gente ficar tranquilo, para a gente ficar tranquilo com os nossos chakras, porque vocês vão dar risada do cara que foi agredido. Bom, a gente vai. No meu caso, eu vou. Não sei se o William vai. Eu não combinei com ele isso antes. Então, se ele não for dar risada, a gente fica só na minha câmera, porque eu vou dar risada junto com vocês, tá? O caso é o seguinte, gente. Os caras do MBL, né? Eu falo isso porque em 2019 eu fui para a UFSC fazer uma palestra. Recente tinha publicado as primeiras matérias da Vaza Jato. O anfiteatro lá estava lotado. Eu não estava acostumado com aquela bagunça, nunca tinha visto tanta gente e, obviamente, nesse momento comecei a ir para essas viagens com segurança. Nesse dia aqui tinha muito segurança. Inclusive o pessoal do sindicato dos professores lá, agradeço a eles até hoje, organizaram um esquema de segurança. Por que tinha esquema de segurança? Por causa das pessoas que estavam indo lá ver a palestra? Não, por causa desses otários do MBL. Porque eles organizaram uma manifestação, foram para lá e começaram a fazer na entrada do anfiteatro, quando as pessoas estavam tentando entrar, empurra, gritaria, puxar as pessoas. O que é que eles foram buscar lá em 2019 na UFSC? Isso que eles encontraram hoje, 5 anos depois. Então, eu fico muito tranquilo em falar o seguinte, os caras foram ontem lá na UFSC fazer pela Olha, demorou anos para que isso acontecesse. Eu não me lembro de alguém do MBL ter apanhado algum dia na rua. Acho que é a primeira vez, né? Acho que sim. Então, assim, demorou, tá? Demorou. Quem é criado no interior do Brasil, que muita gente que nos vê aí, sabe que esse tipo de coisa no interior é um clássico, né? Sempre tem aquele cara que vai no baile pra ficar chamando soco, como a gente fala, né? E aí, quando o cara vai pro baile pra brigar. Quando o cara apanha, você faz o quê? Você fica com pena? Não. Leva pra casa? Não. Você faz o quê? Você dá risada. Por quê? Porque o cara foi pra lá pra isso. Então, assim, isso aqui não é uma vítima que estava caminhando no meio da rua, pregando, né, o hinduísmo, né? Não, essa galera toda que, vamos lembrar, apoiou. Não é como se estivéssemos falando, né, de 700 mil mortos, né, William? Que por acaso o MBL apoiou o cidadão que foi eleito que causou as 700 mil mortes, né? Então, assim, gente, isso aqui assim, tá com pena, é o clássico tá com pena, leva pra casa. Foram lá, encher o saco, pra variar. A própria UFSC já soltou nota sobre isso, dizendo que eles estavam falando... Tem a nota nessa notícia ainda aqui, né? Deixa eu ver se tem a nota aqui embaixo. Eles foram lá, o MBL diz que foi agredido, porque por enquanto não se viu o boletim de ocorrência nem nada, vamos supor que tenha sido. Foi agredido por um grupo de pessoas que estavam lá, né? Mostrou algumas fotos aí, a UFSC soltou nota... a íntegra do comunicado está na matéria da revista Fórum. A respeito do incidente ocorridos no campo de Florianópolis, na quinta-feira, 13 de julho, em que um jovem alega ter sido agredido, a universidade se manifesta repudiando qualquer ato de violência em suas dependências. Eu também repudio o ato de violência, eu só não me sinto obrigado a ficar com pena. E se eu quiser, eu posso dar risada. E é o que eu fiz ontem, tá? Porque, cara, o maluco foi lá pra isso. Me desculpa, tá bom? Não tem nada a ver com culpar a vítima nem nada. O maluco foi lá para isso, como eles foram em 2019 no meu evento, como eles foram em vários eventos já. Vamos lembrar que o Arthur Moledo, aquele que foi caçado, foi em vários eventos provocar,
principalmente eventos de encontros de feministas. Você acha que se ele tivesse ido, como ele foi aquele dia... Ele apanhou, inclusive, a gente falou de ninguém... Ele apanhou aquela vez que ele foi vestido já. de pepeca? Não tomou uns tapas aquele dia? Não, ele tomou um tapa tipo, algumas vezes já. É, então tá bom, então tomou tapa, pronto. É o que os caras gostam de fazer, eles vão lá pra apanhar, então a gente vai dar risada mesmo. Ao mesmo tempo informa, olha o que a UFSC falou aqui, ó. Universidade Federal de Santa Catarina, nota oficial. Ao mesmo tempo, a UFSC informa que a sua Secretaria de Segurança Institucional, através dos servidores, se colocou à disposição dos envolvidos no episódio, no caso do MBL, e está tomando ciência. Inicialmente, sabe-se que houve acesso e intervenções não autorizadas pela instituição no prédio do Centro de Convivência. Ou seja, o MBL invadiu um prédio sem autorização da UFSC. Primeira coisa. Então, o MBL que gosta de falar crimes, estão cometendo crimes, estão fazendo isso. Então, esse caso começou com uma invasão de um prédio público. Feita por quem? Pelo Boulos? Não, né? Feita pelo William De Luca? Não. Pelo Che Guevara? Não. Foi feita por quem? Pelo MBL. Então, o começo da história é, o MBL invadiu um prédio da UFSC sem autorização. Quem está dizendo isso é a própria universidade, tá? A edificação que está parcialmente inoperante e que tem áreas sem condições de uso. A situação atual do prédio é reflexo da falta de repasse de verbas para a UFSC nos últimos anos. Então, que bom que a gente consegue chamar atenção para isso, né? No entanto, a UFSC informa que já reservou recursos do orçamento. Cabe destacar que a universidade condena a ação de grupos organizados externos à sua instituição, no caso MBL, que promovem invasão a espaços educacionais e atitudes claramente que expressam o desconhecimento da realidade institucional, maculando a imagem da UFSC. Isso é a universidade falando sobre o MBL. Então, ó, sexta-feira, 7h33 da manhã, pode dar risada, eu não tô nem aí, não tenho pena, não é vítima de nada, isso é uma estratégia, tá bom? E quem quer pagar de bom mocinho no Twitter, é os mesmos que pagaram de bom mocinho no caso do Submarino, né? A gente não precisa dar risada dos caras do Submarino, mas você é obrigado a ficar com pena do cara que entrou no Submarino, foi lá, pagou uma banana pra ir lá fazer turismo maluco de Submarino? Eu não me sinto obrigado a ficar com pena mesmo, né? Então, no caso aqui também, parabéns, MBL, conseguiu o que queria, procuraram apanhar em todos os eventos que foram, não conseguem em todos, né? O índice de acerto é baixo, mas eu sugiro que os senhores continuem tentando, tá bom? William, se você não quiser falar sobre o assunto, você está liberado também. Deixa eu mostrar uma notícia, Leandro, só para vocês verem quem é o sujeito que apanhou. Esse sujeito aqui, Caio, você pode mostrar. Esse sujeito aqui foi o que apanhou, tá? Juiz manda político do Novo tirar do ar vídeo em que ridiculariza garoto autista. João Betega, esse sujeito que apanhou, fez entrevista sem autorização com menor de idade para tentar agredir quem vota na esquerda. Vídeo de 22 de maio de 2023, a matéria de maio de 2023. Então tá aqui uma decisão da Vara Civil de Curitiba, determinou que ele tirasse do ar um vídeo onde ele expôs um menino autista sem autorização, ridicularizando o menino. Eu concordo com você 100%, eu não tenho nenhuma empatia com essas pessoas. Essas pessoas são um dos principais responsáveis por ter começado o caos que a gente vive no Brasil hoje. Eu não esqueço da exposição Queer Museu em Porto Alegre, que foi fechada por censura do MBL, que promoveu todo tipo de ataque sórdido contra a curadoria do museu, contra as pessoas que trabalham no museu e contra os artistas que compunham a mostra. Lembrando, mentiram que os artistas estavam ensinando pedofilia para crianças. Esse era o mote na época. Eu não tenho nenhuma empatia com essas pessoas. Eu sempre falo, e vou repetir aqui, a minha orientação para vocês é não batam nessas pessoas. Não batam em ninguém, na verdade, né? Eu sou contra a agressão no geral. Eu sou uma pessoa do diálogo, que acho que a gente tem que dialogar. Com essas pessoas não há diálogo, você não tem conversa. Eu acho que essas pessoas buscam esse tipo de coisa. O Leandro está certíssimo, eles vão para apanhar. É o que o Mamãe Falei fez a vida inteira, construiu sua carreira política na base do voo nos lugares para provocar as pessoas, para que as pessoas percam a paciência e batam em mim, para que eu me faça de vítima. Ao contrário de pessoas que são vítimas de verdade nesse Brasil de violência o tempo todo, mulheres, LGBTs, negros, essas pessoas vão buscar a violência, vão buscar ser agredidas para poder construir a narrativa de vítima. Olha, o outro lado é intolerante, o outro lado persegue politicamente. São essas pessoas que expõem um menino autista sem autorização para ridicularizar ele na internet. São essas pessoas que fecham a exposição de artista dizendo que a exposição para uma pedofilia, o que era mentira, e todo mundo sabe. Eu não tenho nenhuma dó, não tenho nenhuma pena, e acho que essas pessoas buscam, como o Leandro falou, as pessoas vão para buscar esse tipo de coisa, vão para buscar ser agredidas, vão para buscar sofrer a violência. Minha dica pessoal para vocês, não batam, ignorem,
ao máximo. Não sei que a gente tem um limite como ser humano, mas ignorem ao máximo. Essas pessoas querem isso. O MBL e esses movimentos correlatos vivem desses centavos de audiência, desses centavos de visibilidade que a gente dá. Não deem visibilidade. Não deem o que esses caras estão pedindo. Eles estão pedindo isso. Então a gente não vai dar. Mas, obviamente, zero empatia. Assim. De quem quer ter empatia com gente desse tipo? Gente de extrema direita, que censura exposição de arte, que promove todo tipo de ameaça. Essas pessoas invadem o hospital Isso. e batem na porta do médico que está há 48 horas de plantão, Isso. dormindo e descansando, porque é um direito dele descansar depois de 40 horas de plantão. Essas pessoas invadem escola, filmando o professor, expondo o professor, pedindo demissão de professor. Essas pessoas não têm nenhum senso de empatia com ninguém. Eu não tenho empatia nenhuma com eles. Quem quer ter, tenha, fica à vontade. Gaste sua empatia com o que você achar melhor. É um direito seu. Exatamente. Mas essas pessoas buscam esse tipo de coisa, expõem as pessoas, fecham exposição de museu, demitem professor. Então, eles buscam. Eu não dou. E recomendo que vocês não deem também. Mas, obviamente, foram para isso. Deixa eu lembrar um caso que aconteceu. Eu publiquei essa história uns 2 anos atrás. Publiquei durante a campanha para prefeituras, a última que teve no Brasil. O texto se chama O Primeiro Morto da Extrema-Direita. O MBL foi para Porto Alegre constranger um funcionário público na época. O MBL estava envolvido na campanha do candidato à prefeitura de Porto Alegre, o Marquesan. Foi contratado pelo Marquesan para fazer parte da campanha e para fazer o que eles fazem, esse constrangimento público. Eles foram a Porto Alegre e começaram a constranger um funcionário da campanha do adversário do Marquesan, chamado Plínio Zalewski. Eles filmaram o Plínio na rua, fizeram esses vídeos de constrangimento do Plínio, falaram um monte de mentiras sobre o Plínio, que ele estaria ganhando salários de vários lugares e não poderia estar em tal lugar porque era momento de campanha, ou ele deveria estar na Câmara naquele momento, ele estava fazendo campanha. Acontece que o Plínio era um funcionário da Câmara que tinha horários flexíveis, então os horários dele eram compatíveis com o que ele fazia no momento. O Plínio começou a ser muito perseguido e ameaçado pela internet, talvez um dos primeiros casos, antes da gente conhecer todos os casos que vieram depois. Tentaram acessar o e-mail dele, quebraram a senha do Facebook do Plínio, mandaram um monte de mensagens para ele no celular dele que ele não sabia de onde vinha, claramente uma tentativa de acessar as contas dele. O Plínio ficou muito preocupado na época, fez denúncia à polícia, fez BO, a polícia pegou os celulares dele, pegou o computador dele, identificou que realmente estava havendo uma tentativa de invasão das contas dele. Nesse meio tempo, o MBL seguia em cima dele, perseguindo ele na rua, filmando ele e publicando os vídeos, fazendo o que o MBL sabe muito bem fazer, que é essa tentativa de assassinato de reputação das pessoas. Acontece que o caso chegou num extremo. O Plínio, num domingo, antes da eleição, no final de semana antes da eleição, participou de um almoço do partido. Depois que todo mundo foi embora, ele ficou sozinho, ele entrou no banheiro e acabou tirando a própria vida, por pressão do MBL. Deixou uma carta para a esposa e para o filho. Eu fiz essa matéria na época, conversei por muitas horas com a esposa do Plínio. E ela e todos os amigos, claro, falavam que o que levou o Plínio àquela situação extrema foi a maneira como o MBL fez política, entre aspas, em cima dele. Então, empatia com essa galera, zero. Zero. Se você fosse o pai do menino autista que foi ridicularizado pelo cidadão aqui e você desse um supapo nele, eu ia estar aplaudindo o senhor, tá? Ou a senhora, se fosse mãe do cara. Então, só pra gente não, né, esse moralismo de Twitter, quando acontecem essas coisas, se a sua ideologia é violenta, então as suas ideias não valem nada, vá catar coquinho que a gente tem mais o que fazer, tá bom? A gente tá falando de coisa séria, essa galera não é séria, e saem buscar isso e acharam, tá? Podem buscar mais, espero que tenham sucesso, né? Já que estão buscando, espero que tenham um nível alto aí de sucesso nesse negócio. Muito bem, vamos falar do caso Petrosix, Will? Bora lá? Depois a gente fala do GSI querendo taxar a internet, que as pessoas estão muito preocupadas com isso. Mas antes, eu vou trazer para vocês, eu vou estar depois com o William e com a Vivian lá no ICL Notícias, primeira edição. A gente vai estar no N1, aliás, ganhei minha caneca hoje, né? Dá para ver daí? Vocês conseguem ver? Olha ali que beleza.
Dá pra ver, Caião? Dá, né? E ontem, inclusive, Leandro, as pessoas vieram perguntar no chat do N1 como é que consegue essa caneca. Gente, essa caneca não consegue mais. Acabou? Quando a gente fala aqui É? que as coisas são edição limitada para as pessoas que estão se inscrevendo para virar membro aqui do Instituto Conhecimento Liberta, é verdade mesmo, não é mentira. Realmente as coisas são edição limitada. Então essa daqui, quem fez no dia que eu tô com ICL, Jornalismo Corajoso, quem Já era. fez no dia onde a gente lançou o abaixo-assinado, levou, vai receber em casa. Quem não fez, gente, vai ter que esperar o próximo. No próximo, vocês aí falem pro pai, pra mãe, pro primo, Boa. pro vizinho, fazerem a assinatura do ICL, do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, né? Ou para virar membro do ICL, ou para virar membro solidário, né? E você ainda ajuda outra pessoa a receber uma bolsa. E aí você pode receber, mas essa aqui, edição limitadíssima, poucas unidades. Eu tenho a minha está lá em casa, já guardadinha. Fiquem atentos que sempre foi aqui a gente sempre tem novas edições de caneca, de outros itens promocionais aqui do DCL. Então fique ligado que vai aparecer mais coisa por aí em breve. Muito bem, eu vou passar a mão nessa aqui já, essa aqui já é minha. Deixa eu tirar o café da frente aqui. Bom, gente, daqui a pouquinho lá no N1 a gente vai explorar bastante esse caso. O caso da PetroSix. Ontem, final do dia, eu estava no aeroporto pegando o voo de Brasília para cá e recebi uma notícia importantíssima que é resultado direto do trabalho que a gente faz aqui no ICL e também graças, claro, a vocês da nossa audiência que ajudam a espalhar. Porque gente, se não tem gente assistindo os programas e se vocês não se engajam espalhando o que a gente faz aqui, as coisas não andam. Política funciona com pressão, seja pressão de rua, seja pressão de internet. Os políticos se movimentam por isso, né? Não só os políticos, a gente falou do STF antes aqui, são suscetíveis à pressão também, STF, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, polícias, né? Então, quando a gente fala, olha, isso aqui é importante, empurra isso aqui, pega o link, joga pra frente, é porque a gente quer que aconteçam coisas como essa aqui. Primeiro eu vou ler o que a deputada estadual lá do Paraná, Ana Júlia Ribeiro, postou ontem, depois eu explico o caso para vocês, a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco também. Post publicado ontem, 13 horas atrás, portanto, lá no Instagram da deputada. Ajuizamos ação popular pedindo a anulação da venda da Six, com a deputada Gleisi Hoffmann, postou a Ana Júlia Ribeiro. Já denunciamos o caso de pirataria na Six, quando a Forbes e Manhattan teve acesso ilegalmente à tecnologia produzida e depois comprou a estatal a preço de banana, conforme reportagem do jornalista Leandro Demori. Agora, mais um absurdo. A Forbes e Manhattan Resources não cumpriu acordo de prestação de serviços até a total transferência da gestão da empresa. Ou seja, ela deu um calote na Petrobras, uma cifra que a Ana Júlia estima aí em 140 milhões de reais. O que é que acontece a partir de agora? Primeira coisa para lembrar as pessoas que caso é esse. A Petrobras tinha uma refinaria em São Mateus do Sul, no Paraná, que basicamente transformava a rocha chamada xisto em óleo, tá? Óleo. Para ser usado em caldeira de hospital, para aquecimento de água. É um óleo que é pouco usado para carros e é muito mais usado para a indústria. Então, um óleo importante. Você vai lá, você está num hospital, só tem água quente porque a Petrobras está lá produzindo óleo do xisto. Para além disso, tinham desenvolvido uma tecnologia genial, o Chico Pinheiro até explicou ontem no N2, que ao invés de fazer como os outros países fazem, o que os outros países fazem? Eles furam a terra, fazem uma pressão com água para implodir as rochas. Aquela rocha, quando ela implode, ela libera o gás vai para a superfície, ele é coletado e no lugar do gás coloca-se areia. Esse processo chamado de fracking, qual que é o problema dele? Ele causa explosões na terra, causa mini terremotos, ou seja, ele pode fraturar casas, ruas, escolas, hospitais, e ele pode arrebentar lençóis freáticos, porque toda essa explosão ela pode arrebentar o lençol freático. A Petrobras foi lá e desenvolveu uma tecnologia genial, que é basicamente, ficou 10 anos desenvolvendo, eles vão lá, eles catam a rocha, o xisto, e jogam no que eles chamam de retorta, que basicamente, para as pessoas entenderem, é uma caldeira. Então tem vários níveis de energia que eles despendem para aquecer a rocha, e ali, a depender de quanto aquece, extrai óleo, extrai gás, extrai fertilizante. Então é uma tecnologia que muita gente estava de olho, inclusive essa Forbes e Manhattan. São 2 os casos.
que são escandalosos, que foram revelados lá na newsletter A Grande Guerra e aqui no ICL. Primeiro, um caso de espionagem industrial, pirataria industrial, que envolve o pai da juíza Gabriela Hart. Quem acompanha o ICL viu essa história aqui. Eles tiveram acesso, o senhor Jorge Hart e um grupo de ex-funcionários da Petrobras, à tecnologia PetroSix, essa tecnologia que eu acabei de explicar. Levaram isso para fora e tentaram patentear uma tecnologia idêntica ou quase igual fora do Brasil. Esse caso está em investigação dentro da Petrobras. O presidente Jean Paul Prats, no dia que a gente deu a notícia, né, Will, ele ligou na hora para o ICL, a gente estava ao vivo até, e falou, olha, a Petrobras está abrindo uma investigação que é liderada pela presidência da Petrobras. Essa investigação, as informações que eu tenho sobre ela, é que ela está andando mais vagarosamente do que a gente gostaria, porque também as forças ali dentro são muito grandes, os interesses são vários, a coisa é gigantesca, a Petrobras é um monstro, né? Então, a gente está lidando aqui com gente que tem muita grana, muito poder e muito interesse. O melhor para a gente aqui seria não falar disso aqui. O melhor para todo mundo, inclusive até, e não porque o Jean Paul Prats não queira investigar isso, mas até para ele seria melhor que isso aqui não existisse. Né? Que tivesse sido uma privatização limpa, no fim das contas está vendido, está pago, está organizado. O problema é que não foi. Teve esse caso de espionagem industrial e agora um caso que a gente divulgou essa semana, um outro caso em relação à SIX é o seguinte. Quem está tocando a privatizada hoje é a Petrobras. Então assim, gente, olha aqui, a Petrobras vendeu uma usina para uma empresa canadense. Essa empresa canadense não tem condições de tocar a usina porque não tem trabalhadores. Aí a Petrobras falou o seguinte, tudo bem, eu toco para você por algum tempo e você me paga um dinheiro. Só que os caras não estão pagando. A Petrobras tomou um calote, então quem está pagando nesse momento é você que está nos assistindo. Somos nós aqui que estamos pagando. E agora, finalmente, e quero parabenizar a Ana Júlia Ribeiro e a Gleisi Hoffmann, porque não é fácil enfrentar esse lobby. O lobby do petróleo é um lobby poderoso. A gente está falando de empresas internacionais que têm ramificações em várias outras áreas da nossa república, em vários outros países. Elas ajuizaram uma ação civil pública pedindo a reestatização da SIX. Então isso é uma notícia importantíssima, é importante que quem está nos assistindo apoie essa notícia, espalhe essa notícia, apoie a Ana Júlia e a Gleisi, porque essa é uma luta que elas estão comprando agora, que, Will, não é qualquer um que quer se meter nesse negócio não, cara. Então assim, fiquei muito feliz de ver isso ontem aqui, a gente divulgou no N2 também, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais no N1 e explicar melhor o que está acontecendo. Eu acho que a Ana Júlia vem hoje, né? Vem, ela vem no programa hoje. Tá. Que hora já está marcado? Ela já sabe o horário? Acho que é 9h20. Eu vou confirmar já, 9h20, mas acho que é 9h20. tá legal. Mas Então, hoje lá... acompanha o programa inteiro lá que vocês vão acompanhar. Isso, a gente começa às 8, então a gente começa falando sobre isso, vamos falar sobre outras coisas e vamos entrevistar a Ana Júlia para a gente entender também, porque eu não consegui falar com ela ontem, o que acontece agora, né? Quais são os próximos passos. Então elas ajuizaram a ação civil pública, para onde vai, quem tem que se mexer, quais são os prazos de respostas e efetivamente o que é que pode acontecer. O que parece, para mim, e eu consegui acesso a 2 contratos. O contrato de prestação de serviços da Forbes e Manhattan com a Petrobras, esse que a Petrobras está tomando calote. Esse contrato não tem fiador e não tem garantia. Então, assim, cara, se você for comprar uma bicicleta, é capaz de você ter que ter um fiador ou uma garantia. Não tem garantia se os caras não pagassem. Tanto é que os caras não pagaram e estão sem pagar. E pronto. O que eu estou tentando descobrir, que está bem difícil, aliás... Comissão de Investigação da Petrobras pode dar uma agilizada nisso aí, porque faz tempo que eu estou pedindo. Onde está o contrato de compra e venda da usina? Eu quero saber se tem garantia financeira nesse contrato. Eu duvido que tenha. E aí, meu caro, se não tiver, tem que arrolar Paulo Guedes, tem que arrolar secretário de desestatização, tem que arrolar Sachida, tem que arrolar todo mundo. O Sachida falou, inclusive, que venderia a Petrobras, né? A gente vai falar já no N1 sobre isso. O Sachida falou ontem que se o Bolsonaro tivesse vencido, teria vendido a Petrobras. Nesse jeito aí, viu, gente? Desse mesmo jeitinho aí. Então, só, Leandro, a gente precisa dar muitos parabéns para a Ana Júlia, inclusive, você estava falando sobre a UNE, é cria do movimento estudantil, né? É um dos grandes quadros de renovação do PT lá no Paraná. Então, um grande abraço para a Ana Júlia, que a gente vai conversar daqui a pouco no N1. Para a deputada Gleisi Hoffmann, né? A deputada mais votada do estado do Paraná, agora que o outro perdeu o mandato, então a gente pode falar isso. Ela era a segunda mais votada, virou a deputada mais votada do Paraná. E também, Leandro, aproveitar para dar parabéns para você.
É um grande prazer ter você aqui com a gente no ICL, porque você é um dos grandes jornalistas do Brasil. E a transformação, e isso é uma coisa que eu sei, né, como um jornalista, é um dos grandes prazeres que a gente tem. É quando que a gente promove transformação social de alguma forma. Você fez isso na Vaza Jato, né? E a gente conseguiu expor. A gente, olha, tomando aqui A gente. parte do processo. Sociedade brasileira. A sociedade conseguiu entender o que era feito nessa operação, a operação política, e agora, nesse caso, uma transformação que a gente espera que aconteça. Eu quase espirrei agora. A gente espera que é uma transformação que aconteça mesmo. Esse tipo de privatização feita pelo governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, é uma privatização que é literalmente para espoliar o patrimônio público. Não é para o Brasil se desenvolver mais, para ter mais recursos para investir, porque venderam e a gente não teve nenhum benefício enquanto sociedade com essa venda dessa refinaria. Então, em nome da comunidade ICL, do jornalismo do ICL, parabéns para você. E é um prazer ter você aqui com a gente fazendo esse trabalho. A gente vai poder voltar agora a falar sobre isso agora no N1. Daqui a pouquinho, começa a partir das 8 da manhã. O Leandro vai estar lá com a gente falando sobre isso também, falando sobre essa venda dessa refinaria. E a gente espera que ela consiga ser revertida, porque ela foi vendida para isso, né? Você falou durante o programa com a gente lá, quando a gente trouxe a revelação de que ela foi vendida para que eles tivessem acesso a essa tecnologia, claro, que tentaram de várias formas, não conseguiram, fizeram. Vamos comprar a refinaria a preço de banana. E lembrando que existe uma cidade, uma região do Brasil, essa região do Paraná, divisa com Santa Catarina, depende dessa refinaria para sobreviver. Hoje é o que dá sustentação à cidade, e a cidade está com muito medo. Eu já conversei com algumas pessoas da região. As pessoas têm muito medo de que a refinaria feche e elas fiquem sem dinheiro e a cidade vai virar uma cidade fantasma. Então a gente espera que realmente essa ação da Ana Júlia e da Glaze dê resultado para a gente conseguir ver essa refinaria de volta para o povo brasileiro, de volta para o povo do Paraná, que precisa muito dela para poder sobreviver, inclusive. Lembrando que ela está parada, né? A refinaria, nesse momento, a gente está parada, porque a Petrobras falou, eu não vou mais trabalhar, você não está pagando. Os caras fecharam o contrato em novembro, pagaram a primeira prestação de novembro em abril e depois não pagaram mais. Aí a Petrobras falou, não, a gente não trabalha mais se vocês não pagarem. E pagaram 2 prestações e pararam de pagar. E aí a informação que a gente trouxe nessa semana é que os caras querem pagar em óleo. Aí eu li a proposta. A analogia do pão que você fez foi maravilhosa. É a analogia do pão, porque eu juro pra você que eu não entendi. Quando eu vi a proposta, porque eu tive acesso a uma ata de reunião. E aí, na ata de reunião, a Paraná Xisto, que comprou essa empresa, que é da Forbes e Manhattan, falou para a Petrobras, por favor, reconsiderem a nossa proposta. E aí tinha entre parênteses, pagamento em óleo. Eu falei, pagamento em óleo? Aí eu liguei para umas pessoas e falei, mas peraí, eles têm alguma refinaria em algum lugar? Porque eu pensei, de repente, eles têm uma refinaria, sei lá eu onde, na Argentina e tal, e vai mandar óleo para a Petrobras? Pode ser. Não, gente, pagamento em óleo é o seguinte... é pagamento com óleo extraído da própria usina que eles compraram. Então, assim, eles compraram uma usina da Petrobras. Quem opera são os funcionários da Petrobras. Eles deram o calote na Petrobras e falaram para a Petrobras, tira óleo aí dessa rocha aí, que é meu, porque eu comprei, e daí fica para você. Cara, é maquiavelicamente genial essas pessoas. E eu não consigo imaginar que o plano não era esse. Não deixa de passar pela minha cabeça que o plano não era esse. Aí fui atrás, para como dizia a minha falecida avó, tirar saber. Fui tirar saber, porque eu gosto de tirar saber. Eu fico ligando para as pessoas, enchendo o saco. Falei, como que é isso aí? Como que funciona isso aí? E os caras falaram, não, gente, não tem garantia financeira no contrato. Então, se eles não pagarem, não pagaram, pronto. E agora é uma bomba para a cidade, porque você imagina o seguinte, vai que a Petrobras fala o seguinte, nós não operamos mais a usina. O faturamento da usina vai cair, como já vai cair agora, porque a usina está parada há um mês. Parou para fazer uma manutenção e depois não retomou mais por causa do contrato. Os royalties vão cair e a Prefeitura de São Mateus do Sul, que sobrevive de royalties, vai fazer o quê com a escola municipal, com o posto de saúde, com a UPA, com o asfaltamento da rua que está pela metade, com aquela rua que abriram toda ela enchendo de buraco para colocar o sistema de esgoto. Tá todo mundo, encontrei ontem no Congresso da Uni, o pessoal dos petroleiros também, tá todo mundo em pânico, porque realmente não sabem o que vão fazer. Leandro, eu vou só ler o comentário do Gleison aqui. Bom dia, moçada. Rapaz, são 2 mesmo. O William Demore e Leandro De Luca, não perco uma. Nunca sei se são 2 pessoas e são 2 nomes, mas são 2 pessoas, são 2 nomes. Estão vendo aqui na telinha separado, são 2 pessoas. Eu vou
descer pro nosso estúdio, Leandro. Vai lá. Agradecer aqui. Muito bem. Daqui a pouco eu tô lá Essa embaixo. parceria, ele vai descer daqui a pouco. Eu vou descer, pessoal, aqui. A gente vai começar o William já. Vou ficar lá no estúdio esperando o Leandro. A Márcia Cunha, nossa produtora, um beijo pra Marcinha, uma querida. Disse que a Ana Júlia não vai poder vir hoje, teve um outro compromisso, mas a gente deve receber ela nesses próximos dias pra falar sobre isso também. Tá. Espero você já no N1. Fique aqui mais um pouquinho que a gente se encontra já lá. Obrigado, parceiro. Tamo Daqui a junto. pouco tô lá embaixo. Gente, eu vou encerrar a rede, o William vai levantando aqui. Queria agradecer o pessoal da TVT, o pessoal da Rádio Brasil Atual e o pessoal da TV Quirimurê, lá da Bahia. Lembrando que essa semana nós começamos a transmitir o Desperta em rede. Por que não dizer, já era uma rede nacional, por que não dizer mundial, por que não dizer até mesmo global ou até mesmo interplanetária, porque não sabemos se não há outras pessoas, William, em outros planetas que acompanham este programa, né? Então, mas agora a gente tem também a força da TV aberta na TVT, na TV Quirimurê, lá na Bahia, e também da Rádio Brasil Atual. O William está sendo de uma maneira ridícula, abaixado, tentando não passar na frente da câmera, e eu estou tentando manter a seriedade, porque este é um programa sério. Tá bom? Muito obrigado, pessoal da rede. Eu me despeço de vocês. Quem está acompanhando o programa pelo YouTube e pelas redes sociais, fica por aí que temos mais 3 minutinhos com um recadinho final muito rápido, tá bom? Então, tchau, gente. Aquela pausa dramática do fim da rede. Fechamos a rede. Então é isso, ó. Pessoal, daqui a 2 minutos começa o ICL Notícias, primeira edição. Eu vou descer correndo daqui, não vou nem trocar a roupa. Aliás, estou com a mesma roupa de ontem, mas eu juro pra vocês que ela tá limpa, tá? Eu chequei, tá tudo certo. Essa jaqueta, aliás, é nova, então eu vou usar ela por muito tempo, porque eu gosto de usar roupa nova, tá? E aí vocês me verão daqui a pouquinho lá no N1. Peguem o link nos comentários aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Twitter, da Twitch, onde vocês estiverem acompanhando. O pessoal da produção já jogou o link do N1 nos comentários. Eu vou descer deste estúdio, vou para o estúdio principal aqui do ICL. A gente vai falar sobre Petro Six e sobre muito mais coisas que tem. O programa hoje está quentíssimo. Eu vou participar desde o começo, então aproveita que você está aí no final do Desperta e já cola no ICL Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela companhia de todos. Essa semana foi ótima, aliás, o programa foi muito bom, né? Eu gostei de todos os programas essa semana. Tem semana que eu não gosto de todos, né? Tem semana que eu não gosto de nenhum. Normal, né? No nosso trabalho é assim. Essa semana eu gostei de todos. E muito obrigado pela companhia de vocês. Sexta-feira, 14 de julho, nós voltaremos na segunda-feira de manhã, às 7 horas em ponto, ao vivo com o Desperta ICL. Até lá e tchau!